paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com vocês. Amém? Dando continuidade ao estudo da segunda carta aos Tessalonicenses, finalizaremos o capítulo 3 e também finalizaremos essa belíssima carta escrita pelo apóstolo Paulo. Ok? Antes de iniciar o estudo, se você puder dar um like, dê um like. Se puder compartilhar, compartilhe. Ok? No estudo anterior, nós vimos que o apóstolo Paulo fala à igreja de Tessalônica que os tessalonicenses têm que orar pelos seus irmãos em Cristo Jesus. Assim como nós também devemos orar para que a igreja do Senhor Jesus Cristo se fortaleça e fique firme para as batalhas espirituais que acontecem diariamente nas nossas vidas. Aqui nessa parte final do capítulo 3 e também finalizando esta carta, o apóstolo Paulo ele vai falar que se nós somos cristãos, se nós fomos lavados pelo sangue de Jesus Cristo, se nós nos arrependemos dos nossos pecados e entregamos as nossas vidas a Cristo, o seu Santo Espírito habitará em todo aquele que crê e se arrepende, e a partir daí, o Espírito Santo, fazendo morada no seu coração, vai te transformar, vai te dar uma nova vida. Você vai ser uma nova criatura em Cristo Jesus, haverá um novo nascimento, esse nascimento espiritual, um nascimento sobrenatural. E você passa a ser obediente à palavra de Deus. Você passa a deixar as práticas pecaminosas de lado. Vamos iniciar a partir do versículo 6. Mandamo-vos, porém, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que ande desordenadamente, e não segundo a tradição de que nos recebeu, porque vós mesmos sabeis como deveis imitar-nos. Não nos portamos desordenadamente entre vós, nem de graça comemos o pão de homem algum, mas com labor e fadiga, trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós. Não porque não tivéssemos esse direito, mas para vos dar em nós mesmos exemplo, para nos imitardes. Pois quando ainda estamos convosco, vos ordenamos isto: se alguém não quer trabalhar, também não coma. Ouvimos que alguns entre vós andam desordenadamente, não trabalhando, antes intrometendo-se na vida alheia. A esses tais, porém, ordenamos e exortamos por nosso Senhor Jesus Cristo, que, trabalhando com sossego, comam o seu próprio pão. E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Se, porém, alguém não obedecer à nossa palavra por esta carta, notai o tal e não vos associeis com ele, mas que se envergonhe. Todavia, não o tenhais como inimigo, mas admoestai-o como irmão. Bem, meus irmãos, aqui nesta parte final desta carta, o apóstolo Paulo, falando à igreja de Tessalônica, ele vai orientar aos cristãos primitivos, a nós como os cristãos atuais, que o papel de todo aquele que é filho de Deus, o papel de todo aquele que se converteu, que entregou a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, de todo aquele que obedece à palavra do Senhor, que tem esta carta, essa referência à Bíblia Sagrada, essas pessoas, esses cristãos, têm que praticar a obediência aos ensinos do Senhor Jesus Cristo, têm que praticar na vida diária
seja no lado pessoal, seja no lado social, seja no lado coletivo, o cristão tem que se comportar de maneira digna. Ele tem que se portar de maneira que cada pessoa que veja um cristão, veja que ali é um testemunho de Cristo. O apóstolo Paulo, quando escreveu esta carta, e principalmente agora, no final do capítulo 3, ele está dando essa orientação aos irmãos tessalonicenses, porque os irmãos tessalonicenses, naquela época, estavam esperando a segunda vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Muitos deles deixaram de trabalhar, muitos deles venderam bens na espera de Jesus Cristo. Eles achavam que Jesus Cristo ia voltar naquela época. Só que o apóstolo Paulo, olha, não é assim. Vocês não devem esperar a volta do Senhor Jesus Cristo em vão. Vocês têm que ter o cuidado em viver para agradar a Cristo, sem esperar a hora que Ele vai chegar. Ninguém sabe o dia nem a hora. Vigiai e orai. Vocês têm que ser dignos do trabalho. Vocês têm que trabalhar. Vocês têm que procurar fazer o bem. Vocês têm que ser luz no meio das trevas. E ele diz, olha, vocês não podem viver, irmão, tendo contendas com o irmão não querendo trabalhar, o outro querendo, ao invés de estar trabalhando, fica andando sem fazer nada e falando da vida dos outros. Então o apóstolo Paulo diz, olha, afastai dessas pessoas, não como inimigos, mas para que elas possam se envergonhar das práticas que elas estão fazendo, porque elas não devem estar praticando mais essas coisas. Então o apóstolo Paulo orienta aos tessalonicenses que eles têm que viver dignamente, cada um viver na sua vida em Cristo Jesus, honrando, trabalhando, porque nós temos que trabalhar para que possamos ter o nosso pão, compramos o pão de cada dia. É o labor, é a vida do cristão. Por causa do pecado, como aconteceu lá em Gênesis 3, onde o homem pecou, desobedeceu a Deus, Deus disse, com o suor de vocês agora vão ter que trabalhar para encontrar o alimento. Vocês vão ter que trabalhar para que vocês possam viver. E assim, o apóstolo Paulo falou para eles, lembrou dessa passagem bíblica. O que é que serve para nós, nos dias de hoje, nós como cristãos? Que nós, se nós aceitamos a Cristo como nosso Senhor, exclusivamente Redentor e Salvador, nós entregamos as nossas vidas para que Ele possa guiar através do seu Santo Espírito. E se nós nos arrependemos da vida que levávamos e agora estamos em Cristo Jesus, somos uma nova criatura. As coisas velhas se passaram, eis que se fez novo. Aquela pessoa antiga já não existe mais, você agora é uma nova criatura em Cristo Jesus. Você não pode viver nas práticas que antes você fazia, porque aquilo não agrada a Deus, é pecado. Você tem que procurar andar dignamente e procurar trabalhar, honradez na sua vida, junto à sua família, junto aos seus irmãos em Cristo, junto a uma comunidade cristã, junto ao trabalho, para que aquelas pessoas vejam você e vejam a luz de Cristo na sua vida. Não deve estar mentindo, não deve estar fazendo contendas com ninguém. Essa é a verdadeira vida de um cristão. O cristão não deve estar procurando viver falando da vida dos outros, não. Isso aí não é atitude de quem está em Cristo Jesus. Se por acaso alguém estiver nessa vida tendo esse tipo de comportamento, procure ao Senhor, ore ao Senhor, peça para que Ele possa estar te transformando, para que você possa ser uma nova pessoa em Cristo Jesus. Nós não devemos aceitar que pessoas que se dizem cristãos e vivem uma prática pecaminosa, como se nada tivesse ocorrido na sua vida. Nós devemos exortar essa pessoa, se for dentro da comunidade cristã, nós devemos
ou aquele que tem um lado de liderança, falar com essa pessoa, orientar que essa pessoa tem que andar de acordo com a vontade de Deus, porque senão você vai ser pedra de tropeço, senão você vai sujar a imagem de Cristo, senão você não vai ser um testemunho da luz de Cristo, você vai ser vergonha. E infelizmente a gente vê que muitas pessoas que se dizem cristãos continuam nessa prática, não acordaram ainda para viver o Evangelho, para viver amando mais, para viver numa vida onde ele possa ajudar o próximo, sempre fazendo o bem, não querendo levar vantagem em nada, mas falando a verdade absoluta que está em Cristo Jesus. Nós não devemos copiar práticas desse mundo, porque o mundo, o sistema mundial é perverso. Nós estamos no mundo, mas nós não devemos amar o mundo, nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo, praticando o amor de Deus, evitando falar das pessoas, evitando se espelhar de maneira que você seja uma pessoa mal interpretada, mas que você ande de acordo com a vontade de Deus, porque a vontade de Deus, como diz a sua palavra, ela é boa, perfeita e agradável. Busque o Senhor, ore ao Senhor, leia as Escrituras todos os dias, procure ter o entendimento da sua palavra, e se por acaso você não consegue fazer essas coisas, não consegue praticar esse amor fraternal, fale com Deus, em nome de Jesus Cristo, peça para que Ele possa estar te transformando, para que Ele possa estar te dando um novo coração. Assim como o apóstolo Paulo, quando terminou esta carta aos irmãos tessalonicenses, que hoje é a Turquia, nós, nos dias de hoje, devemos propagar a mensagem de Jesus Cristo, esse amor fraternal, esse amor que perdoa, esse amor que tem mansidão, esse amor que tem paciência, esse amor que é longânimo, que não se ira tão facilmente, esse amor que produz um fruto que dá toda a paz, que excede todo o entendimento. Busque a Deus, seja um cristão autêntico, seja testemunho do amor de Deus em Cristo Jesus. Amém? Querido Deus, nós te agradecemos pela tua mensagem, ó Pai. Te pedimos, ó Pai, que nós possamos ser luz nesse mundo, que possamos ser luz no meio dessas trevas, ó Pai, que esse mundo, Pai, que jaz do maligno, a cada dia as pessoas estão se amoldando às coisas ruins, às práticas espirituais, de modo que se afastam de Ti, porque Tu é a luz e nós temos que buscar essa luz, que nós possamos nos afastar cada dia das coisas ruins que não Te agrada, Pai, para que possamos viver para agradar a Ti. É isso que nós Te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.